prestação de serviços, eu uso para estudar, né? Enfim, eu uso para me deslocar, né? Então ela tem diferentes valores de uso. E ao mesmo tempo ela é valor, né? Quer dizer, não valor no sentido monetário, né, da coisa, mas ela é valor no sentido abstrato, por ser resultado do trabalho dos indivíduos. Quando a gente traz essa ideia, e aí eu posso traduzir este valor quando eu faço o processo de troca, ou seja, o valor de troca, eu posso pegar essa ideia de valor e fazer uma relação dele com uma outra mercadoria, que chama-se dinheiro. Então, a cidade, enquanto valor, ela é uma abstração, né? Por exemplo, por que a gente fala que o preço do metro quadrado do Batel é maior do que o preço do metro quadrado do SIC? Você vai falar, por quê? Porque monetariamente está ali, né? Você consegue calcular de alguma forma aquilo. Mas existe uma questão de um valor abstrato. Ou seja, existem elementos que a sociedade definiu, né, do ponto de vista abstrato, ele não é palpável, que aquilo tem um valor que é muito diferente do que você tem em outra ponta da cidade, né? E esse valor a gente consegue traduzir ele, né, do ponto de vista monetário, né, que é o que chama-se valor de troca. Então, toda vez que eu vou iniciar um processo de troca entre a mercadoria, né, e o seu equivalente, que no caso é o dinheiro, eu começo a estabelecer o que a gente chama das chamadas diferenciações espaciais, né, e que, portanto, a cidade ela é um valor na sua totalidade, que possui múltiplos valores de uso e também múltiplos valores de troca. Não sei se eu me fiz entender. Deu para entender? E é assim, óbvio que eu falei, né, a cidade ela perpassa a história da humanidade. Se você pega as primeiras grandes civilizações né, o Egito Antigo, a Mesopotâmia, você já tem, né, civilizações se formando na América, na China, né, na Ásia. Mas aqui do ponto de vista ilustrativo, né, eu sempre costumo dizer o seguinte: a nossa realidade urbana ela tem um marco, ou seja, o que é a cidade hoje, ela tem um marco histórico, né, que é a industrialização. Então, toda vez que eu penso urbanização, né, no sentido contemporâneo, o que marca o ritmo dessa urbanização é o processo da industrialização, que começa coisa de lá de 250 anos atrás. Então, a partir daquele momento, toda a realidade urbana, o modo de vida urbano, gradualmente ele se altera de modo considerável, né? A cidade é como se ela virasse do avesso, né? Se a gente volta um pouco antes da chamada Revolução Industrial, por exemplo, quando você vai e pega cidades europeias, quem define, por exemplo, muito da realidade urbana ou do modo de vida urbano é o aspecto religioso. Quem dita o ritmo da cidade não é o sino, o apito da fábrica ainda, é o sino da igreja, né? Aqui é uma imagem de uma cidade na Espanha, na época em que você tem a chamada, santo não tem nada, né? A chamada Santa Inquisição, né? Aqui é uma foto, uma pedra, um quadro, né? Uma pintura de um pintor chamado Peter Bruegel,
O combate do carnaval é a Quaresma, né? É uma cidade medieval também, e que ele retrata diferentes realidades, né? Do sagrado e do profano. Quer dizer, então a realidade desses indivíduos, em especial da Europa, sobretudo, né, a partir da chamada cidade medieval, e adentra isso nos primeiros passos do capitalismo, né, mercantilista, é o fato de que você tem o aspecto religioso ditando o ritmo da cidade. E quando ocorre a Revolução Industrial, o que passa a definir o ritmo da cidade é a fábrica. É um outro tipo de aglomeração, é uma outra forma de se produzir e de se conceber a cidade. Né? A cidade ela passa a ser fundamental para o processo de reprodução do capital. Ela passa a ser locus produtivo do capital, na lógica industrial. Né? Então, num primeiro momento, existe um conflito, né, entre aquela cidade que foi desenvolvida aqui no passado e que permanece, e um momento em que começa a se formar a chamada Revolução Industrial. As primeiras indústrias, elas ficam fora da cidade, porque o embate como é que eu tomo de assalto essa cidade. Essa cidade não é controlada ainda pela realidade industrial. Ela ainda é controlada pela realidade religiosa. E num dado momento, a indústria, literalmente, ela toma de assalto. Ela entra dentro da cidade. E, de certa forma, óbvio, a indústria ela mudou radicalmente. Tem autores que se colocam hoje, se é ainda pertinente falar no processo binômio, né, para a cidade atual. Urbanização, industrialização, então você vai ter que dizer autores que sim, outros que não. Né? Eu entendo que você tem, além da indústria, outros setores e outras lógicas, porque você também tem um setor financeiro, hoje você tem o sistema técnico, científico, informacional, quer dizer, você tem uma série de realidades que ditam essa lógica urbana da gente. Né? Mas é engraçado que alguns aspectos da cidade industrial, né, dos primórdios, elas permanecem no nosso cotidiano. Por exemplo, né, vocês devem lembrar, porque todos aqui passaram pelo apito da escola, o sinal da escola. O sinal da escola nada mais é do que o apito da fábrica. O modo como a escola é organizada, o modo como a universidade é organizada, né? As carteiras em fileira, o professor na frente, tudo isso é a lógica de um ensino positivista, de um ensino onde você produz em série, né? Entre aspas, essa produção, mas no sentido verdadeiro. Né? Você produz força de trabalho para o mercado de trabalho. Né? Quer dizer, porque a educação ela é o sistema educacional. Né? Ela é uma ferramenta, ela é um instrumento ideológico de Estado. Quer dizer, o Estado ele é capitalista. Então, a primeira função da escola ou da universidade é formar indivíduos. Formar indivíduos para onde? Para o mercado de trabalho. Hoje as instituições procuram tentar modernizar ou tentar trabalhar isso de um conceito um pouco diferente, que ao invés de falar mercado de trabalho, utiliza-se o mundo do trabalho, né? Por entender de que o mercado é só um aspecto da realidade entre a relação capital-trabalho. Né? Mas muito dos primórdios da Revolução Industrial, no nosso cotidiano, ela permanece. Né? A lógica, né, de organização da cidade. Isso daqui é uma imagem, Lobo, é
uma gravura, né, de Londres, né, as primeiras chaminés. Aqui são os primeiros grandes cortiços que você tem na Revolução Industrial, né, na primeira e segunda fase. Aqui é uma gravura de Londres, né, são os cortiços, as concentrações, a demanda por moradia, né? Porque você tem um fluxo migratório intenso do campo para a cidade e automaticamente, numa primeira instância, você tem um crescimento demográfico muito acelerado. E ele é acelerado também porque o modo de produção capitalista, naquele momento, dita isso. Se você imaginar que as fábricas elas demandam de muita mão de obra, né? Então, existe todo um aspecto cultural que não é tão simples, né? A gente fala o crescimento demográfico é uma coisa. Não, é tudo interligado. Né? E o desafio das cidades europeias, né, em especial com a Revolução Industrial, é como resolver esse problema que aparece na gravura. Né? Porque isso daqui é o verdadeiro caos. Né? A precariedade da vida do trabalhador na Europa da segunda Revolução Industrial é gritante. Então não é à toa que num dado momento começam a surgir, por exemplo, os movimentos anarquistas, né, que saem explodindo tudo. Não é à toa que surge um cara como Karl Marx, não é à toa que surge posteriormente a luta das classes operárias, os sindicatos, o fato de que a gente tem que lembrar que ali nos primórdios da segunda Revolução Industrial, um operário trabalhava 15, 16, 17, 18 horas por dia dentro da fábrica. Mulheres e crianças, quer dizer, a família inteira ia para dentro da fábrica. Né? E que tudo aquilo que a gente chama de direito trabalhista, queiramos ou não, ele é resultado da luta da classe operária. Né? E aonde o capital, o sistema industrial e financeiro, porque na sequência o financeiro toma de assalto a lógica industrial, ela se vê encurralada, fala, bom, ou eu começo a atender algumas demandas, né, que vêm desse extrato da sociedade, ou a gente corre o risco de entrar num caos. Né? Quer dizer, são os chamados medos das revoluções. Se você olha para a Europa do século XIX, o que mais tem a partir de um certo momento são revoluções, ou pequenas revoluções, ou tentativas de revoluções que vão ocorrendo dentro daquela realidade. Né? Então, aqui são os cortiços londrinos, né? Vielas totalmente insalubres, e na literatura brasileira a gente vai ter coisas muito parecidas, né, acontecendo no Brasil. Então, o Henri Lefebvre e uma série de autores falam desse processo de mudança da cidade, o conceito de implosão e explosão da cidade. Né? Então, ela implode, né? Deixa eu pegar aqui. Eu fico perdido se eu não me ver na câmera. Ela implode internamente, né? E, posteriormente, essa lógica urbana ela se dissemina, ela se dissipa pelo território. A tal ponto que ela chega, num determinado momento, a um modo de vida urbano até a porteira na realidade rural. Até um certo momento, a cidade é dependente da realidade rural. A grande luta histórica na divisão territorial do trabalho é a cidade se emancipar. É a cidade ter autocontrole sobre si. E não depender mais, ficar dependente, subjugada, entre aspas, do mundo rural. Porque quem fornece a matéria-prima, quem fornece o alimento, é a realidade rural. Com o sistema de indústrias e o sistema de financiarização da economia capitalista a partir do século XIX, o desenvolvimento de novas tecnologias produtivas, essa lógica do modo de vida urbano, ele vai entrando também dentro da realidade rural.
e vai bater na porteira das propriedades. Né? E isso é muito flagrante no mundo atual quando a gente para pensar aquilo que se disseminou em escala global, o termo chamado agrobusiness, né, que a gente chama de agronegócio. O agrobusiness, agronegócio, ele é eminentemente urbano. Ele é totalmente urbano. O que é rural é da porteira para dentro. Né? Mas da porteira para fora é totalmente urbano. E isso é decorrência de todo esse momento, né, da história, e que de uma forma ou outra ela continua presente na nossa realidade. Né? Então aqui só para encurtar, né, óbvio, os sinos da igreja eles permanecem. Né? Eu lecionei no interior de Goiás, já como professor do Sistema Federal, numa cidade chamada... O nome da cidade chama-se Goiás. É a antiga capital do estado de Goiás. Fica a 130 quilômetros de Goiânia. Então é uma cidade que tem características arquitetônicas do século XVII, XVIII, XIX, mistura aí com o século XX, uma cidade com 20 mil habitantes. Ali ainda a coisa ela é tão para trás na sua história que quem dita o ritmo da cidade ainda é o raio da igreja. O sino da igreja, é o raio, porque é o sino o tempo inteiro tocando na tua cabeça. Né? Então, por qualquer motivo, por festa, então todo dia tem um santo, 3 horas da manhã, 5 horas da manhã, assim, é a sensação de que você volta no passado. Né? Existem algumas cidades ainda no mundo que mantêm essas características, né? Mas na lógica, em geral, o ritmo, essa celeridade que a gente vive, né, da ponta do relógio, é a lógica da produção industrial, né, que, óbvio, se alterou, né, mas do ponto de vista cultural, ela... Por isso que a gente é tudo um bando de louco estressado, né, na realidade urbana, né, propriamente dita. O que vai acontecer na medida em que a cidade vai se urbanizando? É que ela vai gerando problemas. Né? Ou seja, ela tem um crescimento demográfico acelerado, isso vai se equalizando. Né? Só para me ver aqui, eu falei da questão do crescimento demográfico, eu sempre preciso tomar cuidado quando eu falo sobre isso. Hoje, quando você vai na Europa, no Japão, né, em alguns lugares dos Estados Unidos, no Brasil, o que a gente percebe? Que cada vez mais as famílias têm menos filhos. Não é isso? A taxa de fecundidade no Brasil hoje, ela não chega a 1,60 filhos, porque a gente quebra, por mulher. Na Europa, você está tendo, já indica-se países com taxa de crescimento demográfico negativo. Ou seja, existe a tendência de diminuição da população absoluta. Essa tendência demográfica também no Brasil. Óbvio que ainda nas localidades pobres, o crescimento demográfico é muito elevado. Né? Mas aquela ideia de que a gente vai chegar a 20 bilhões, não vai chegar. E não vai chegar porque o padrão produtivo atual não demanda mais da quantidade de trabalhadores que se exigia há 40, 50 anos atrás. Óbvio que ainda você tem, eu acho que já devem ter ouvido falar, o conceito da fábrica fordista, o modo de produção fordista, né, que já é no século XX, né, que é a chamada linha de produção. Né. O filme mais clássico que a gente tem contato é Os Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, né, onde mostra ele ali na linha de produção como é que funcionaria uma fábrica. Parte das famílias mundo afora são grandes
Porque o modo como a cidade é estruturada, o modo como a vida social das pessoas é estruturado, está diretamente ligado com a realidade também produtiva, do modo de produção capitalista. Né? Então, num determinado momento, pela luta dos direitos trabalhistas que você tem lá atrás, num dado momento a mulher ela deixa de ir para a fábrica e ela passa a cuidar da casa. Então você começa a definir mais claramente quem é quem dentro da sociedade, né? Nessa divisão social. Então, esse padrão produtivo ele vai se mantendo e a organização, o ordenamento social também. Mas, num dado momento, tudo isso reverte. Né? Porque o modo de produção, né, a atividade industrial hoje, ela é altamente tecnológica. Né? Quer dizer, hoje o operário ele precisa ter raciocínio lógico, saber informática, cálculo, quer dizer, é um outro tipo de operário. Né? A mulher, ela se emancipa também. Né? Quer dizer, a pílula anticoncepcional é a liberdade da mulher. Ela passa a ter controle sobre se ela quer ou não engravidar. Né? Ela começa a demandar de ir para fora, para além da casa. Né? Então, ela também procura se tornar profissional. Né? Eu sempre coloco que só um pouquinho, Nicolas, que um dos grandes desafios da realidade urbana brasileira são vários, são múltiplos. Né? Mas um deles ainda é a questão da mulher. Né? Porque quando a gente está falando de realidade urbana, né, óbvio, estou trazendo isso mais para o contexto da escala menor, da unidade menor da cidade, é o fato de que dentro do universo dos trabalhadores que produzem a cidade, a mulher é aquela que tem um peso duplo, né? Porque ela trabalha fora e quando ela retorna, ela trabalha dentro. Ela executa duas atividades ao mesmo tempo no único dia. Né? Quer dizer, isso é algo ainda que precisa ser superado. Desculpa, Nicolas, eu te cortei. Oi? Do Léo Huberman. Isso. Uhum. Uhum. Sim. Uhum. 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 Uhum.
Uhum, uhum. O livro que você mencionou é ótimo, é fantástico. A gente está falando de mudanças, né? Eu vou comentar rapidinho sobre o urbanismo higienista que a gente tem, né? Que é a ideia de limpar a cidade. Vocês que estão fazendo curso de TNI, que atuam no mercado imobiliário, eu sei que já tem uns, outros ainda não. O fato é que a cidade, essa cidade que a gente conhece hoje, ela vai passar por transformações significativas durante a próxima década. E parte dessas mudanças são aceleradas pelo processo da pandemia. Porque você vai ter desafios. Né? É um vírus que chegou e que não vai embora do dia para a noite, mesmo que você tome a vacina. Né? Ao que tudo indica, nós vamos conviver com esse vírus durante um bom tempo. Então, a cidade ela vai ter que ser repensada. Né? Quer dizer, ela já teria que ser repensada por outros fatores. Do ponto de vista da propriedade, que é o que vocês mexem mais diretamente, né? Óbvio que você tem fatores externos, né? A gente vai ver isso também. Eu trabalhei muito isso na tese de doutorado. Aqueles fatores externos que determinam o valor do preço do imóvel, seja para compra, venda ou aluguel. Mas o fato é que o padrão arquitetônico dos atuais imóveis, eles também vão ter que ser alterados, né? Do que vai ser produzido daqui para frente. Sobretudo para uma classe muito específica, né? Que é essa classe econômica, né? Que desenvolve os chamados trabalhos home office, ou seja, você ainda tem uma série de trabalhadores que não adianta, ele vai ter que estar ali presente. Mas você tem uma parte do serviço que é executado que o tal do home office, né, ele acaba tendo suas desvantagens, mas do ponto de vista, vamos colocar, do ponto de vista da imobiliário da coisa, ele tem representado, e a gente nota isso na dinâmica do mercado, né, o pessoal gosta de chamar de mercado corporativo, uma mudança já significativa do ano passado para o atual. Né? De companhias, de empresas devolvendo andares e mais andares, prédios e alocando, se realocando, se rearranjando, porque entende que agora a ida do trabalhador para o escritório ela vai se dar ocasionalmente, uma vez por semana ou duas vezes, quer dizer, você não tem mais necessidade daquela estrutura toda. Né? Vai acontecer um revertério, né, na forma de se produzir, em especial, novas edificações. Né? O problema é a gente saber como é que isso vai se dar no Brasil. Né? Se o Brasil vai acompanhar o ritmo que provavelmente vai acontecer mundo afora, ou se essa realidade ela vai chegar com um pouco de atraso aqui. Só para fechar, hoje, quando a Revolução Industrial, né, ela está pegando com tudo, e que eu comentei, né? Você começa a ter ali uma série de conturbações, de conflitos dentro da cidade, você tem a lógica do que a gente chama de urbanismo higienista, né? Ele é colocado em prática na França, né? Por conta da Comuna de Paris, né? As barricadas da população, as ruas estreitas, e aí isso vai ser aplicado mundo afora, inclusive no Brasil, nas primeiras décadas do século XX, na capital Rio de Janeiro, São Paulo, é o urbanismo higienista do Barão de Haussmann, que é o quê? É sair derrubando tudo, né, e abrindo as chamadas grandes avenidas. Aqui é
Não sei se vocês conseguem ver a foto. Aqui é uma foto do Rio de Janeiro, né? A abertura, né? Essa lógica aqui, né? Quer dizer, é a ideia de você higienizar, né? A cidade. Então, quando você faz isso, na verdade, toda aquela população pobre que está ocupando essas áreas, elas são expulsas, né? É, 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 esse caráter higienista do planejamento, ele acontece até hoje, né? Aqui é outra imagem do Rio de Janeiro, né? Aqui uma característica, né, de cortiço, né? E aqui, né, dando lugar a palacetes, a palácios, as grandes avenidas, quer dizer, e essa população também sendo literalmente varrida, né, como se fosse sujeira para baixo do tapete. Muitas vezes com o discurso da necessidade de